Teacher, hoje eu começo uma série nova aqui no canal. E nessa série a gente vai falar sobre postura profissional. A gente vai falar sobre padrões, sobre mentalidade, sobre postura ética e profissional as an English teacher. A gente vai falar sobre decisões que parecem ser pequenas, mas podem destruir uma carreira. Porque eu vejo muitos professores estudando inglês, estudando gramática, prestando exames, estudando didática, mas aplicando muito pouco sobre mentalidade e postura profissional no seu próprio negócio. E na verdade, uma boa parte do que define se um negócio vai prosperar ou não no longo prazo tá aqui, ó. E a partir de hoje, a gente começa a quebrar crença depois de crença, para que você seja um professor abundante de sucesso ético e profissional. Porque excelência não é só domínio de conteúdo. Excelência é como você se comporta, é como você cobra, é como você entrega, é como você investe, é como você se enxerga e enxerga o seu serviço. É como você sustenta padrão mesmo quando ninguém está olhando. Então essa série nasceu por conta disso, para elevar o padrão da conversa, para a gente sair daqui da zona de conforto e falar um pouquinho sobre aquilo que vai te cutucar. A gente vai sair da superficialidade para entrar no ponto que realmente diferencia professores comuns de profissionais de excelência. Então, se você quer crescer de verdade, não só dar aula, não só passar numa prova, mas quer construir uma carreira e uma reputação, essa série é para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 1 do Postura de Excelência. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que define muito sobre a carreira de um professor. Você está atuando como um professor construtor ou como um professor vítima? Muito frequentemente eu vejo professores em grupos, seja de Facebook ou outros grupos de professores, e eles entram num assunto de dividir assinatura de produtos, de pacotes, de plataformas. E isso sempre me levanta uma bandeira muito importante. Por quê? Pensa nisso. O último que eu vi era uma assinatura que custava US$ 79, o plano anual, com lesson plans, com vídeos e depois toda a produção da aula, todos os slides prontos, tudo aquilo que ajuda um professor a ganhar muito tempo na hora de entregar as suas aulas. E todas essas plataformas, elas são multiníveis, então todos os níveis, para todos os interesses, tá tudo ali bonitinho, o professor só entra, baixa e vai para sua aula. Não entrando no mérito, se funciona ou não, se é bom ou não, se é certo, se é errado, se deve, se não deve, vamos deixar esse debate para um outro vídeo. O que eu quero falar aqui é sobre essa postura de querer dividir uma assinatura que é individual. E de novo, gente, eu não estou aqui para julgar o caráter de ninguém, não é isso. A gente está falando aqui sobre postura profissional, é uma questão diferente. Vamos ser bem claro e objetivo. Pensa nisso, US$ 79 por ano. Se você for converter US$ 79, digamos que hoje a cotação do dólar esteja aí a R$ 5, 79 vezes 5 vai dar mais ou menos R$ 360 no ano. Eu sei que não é pouco, não é um valor assim que você tira, né, debaixo do braço. Porém, R$ 360 no ano. Se você for fazer a conta, isso dá menos de R$ 1 por dia. Menos não, né? Isso vai dar mais ou menos R$ 1 por dia. Será que esse professor não consegue fazer R$ 1 por dia para pagar um material que ele vai usar durante o ano todo com vários alunos? E, gente, antes que isso aqui vire uma conversa sobre dinheiro, não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é o seguinte: a questão aqui é estrutural, porque a forma como o professor reage ao investimento representa a forma que ele se enxerga dentro do mercado. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático que aconteceu comigo exatamente essa semana. Eu assumi um aluno novo de preparatório para B2 First. Ele precisa usar um material, acompanhar com o material que ele vai usar na escola. Eu não tinha esse material. Eu tenho alguns outros materiais, mas eu não tinha esse material. Esse material estava assim disponível para ser baixado em PDF. Procurei para conhecer o material, baixei o PDF, vi como é que o material funcionava. Não é bom realmente, beleza, vamos usar isso aqui. Eu comprei o material, um material de R$ 249 para usar com um único aluno. Mas por quê? Eu gosto do papel
E é justo que, se eu vou usar esse material, eu tenha esse material em mãos por vários motivos que a gente vai continuar conversando aqui no decorrer do vídeo. Mas o principal ponto aqui é o seguinte: esse material de R$ 250, da forma como eu enxergo o meu trabalho, como eu faço a minha precificação, em 1 hora de aula, esse aluno pagou esse material que eu usei. Então, o que a gente tem que pensar aqui não é só o fato do professor não ter R$ 360 para pagar essa plataforma, mas como é que ele está fazendo toda essa precificação do trabalho dele que ele não consegue investir esse valor em uma plataforma que ele usa com os alunos. Porque, presta atenção, gente, não é o professor que tem que arcar com isso. Quem arca com o valor do material, lógico, são os alunos. Do mesmo jeito que quem paga o valor do cafezinho grátis do restaurante é você, com a refeição que você consumiu. Eu acho muito engraçado quando meu filho vai pro McDonald's, ele fala assim: mãe, eu ganhei o brinquedo. Ele tem 8 anos, né? Então, assim, mal sabe ele que, na verdade, aquele brinquedo que ele tá usando ali para brincar, eu paguei. Paguei no McLanche Feliz que ele comeu, certo? Paguei, sei lá, 30, R$ 40 de um lanchico desse tamanho assim, de uma batata frita desse tamanico, de um suquinho. E às vezes de um danoninho. Então, o McDonald's não foi legal e deu o brinquedo pro meu filho. Não, eu paguei. É a mesma coisa com o material que você usa para o seu aluno. Você não precisa tirar do seu bolso, você vai incluir na sua precificação. Isso é precificação inteligente, precificação estratégica. Nós precisamos falar sobre isso. Então, quando o professor se depara com o investimento, tem duas formas que a gente pode encarar isso. A primeira é: meu Deus, estou sendo explorado pelo sistema, onde já se viu cobrar esse absurdo, todo mundo sabe que a gente é teacher e teacher ganha pouco, eu não tenho dinheiro para fazer isso. A segunda é a postura de construtor, é o professor entender que ele faz parte de um ecossistema. Alguém gastou tempo para pesquisar e montar aquele material. Alguém pagou um designer para montar os slides. Alguém está criando uma plataforma, pagando para desenvolver essa plataforma, para dar suporte para essa plataforma. Então, o professor deixa de ser explorado para fazer parte de um ecossistema, de algo que faz o mundo rodar, que faz as coisas rodarem. Porque vocês concordam comigo que o dinheiro ele vai sendo repassado, ele vai sendo passado de uma pessoa para outra e assim a gente faz a economia girar. Os ecossistemas eles só sobrevivem quando o ciclo ele é sustentado e você faz parte da roda dessa engrenagem. Você faz parte da roda dessa engrenagem para que isso continue girando e funcionando. Então, teacher, quando você negocia investimentos mínimos, você está comunicando para o mercado que você não acha que é válido investir no seu negócio. Você está se posicionando como alguém que não investe em si mesmo, nos seus conteúdos, na sua entrega. E se você não valoriza a sua própria entrega, você acha que o mercado vai? Que o aluno vai? A forma como você se enxerga profissionalmente é a forma como as outras pessoas vão te enxergar profissionalmente também. E isso está visível mesmo nas decisões por trás da câmera. Porque a prosperidade, ela não começa quando a renda aumenta. Ela começa quando a postura muda. Quando o professor deixa de se enxergar como uma vítima explorada pelo sistema para se enxergar como parte fundamental de algo maior, como parte ativa de um ecossistema que move o ensino. Então aqui a gente não está falando só de US$ 79, a gente está falando de identidade. Porque o professor que não investe US$ 79 numa plataforma, tampouco investe em um curso para aprender a fazer as aulas sem depender de plataforma, em uma mentoria de crescimento para professores para aprender a precificar os seus próprios cursos, em um ecossistema de professores que pensam como ativos, como protagonistas da sua própria história. E isso é o pior caminho, porque excelência não é improviso, excelência é decisão, e toda decisão constrói uma reputação. O mercado responde ao padrão que você sustenta, mesmo nas suas decisões mais silenciosas. E se você quer fazer parte de um grupo de teachers que pensa diferente, que quer quebrar essa história de vítima da sociedade, vítima do sistema, vítima do capitalismo, eu te convido a seguir o meu perfil no Instagram e o perfil do Teacher Base. Lá nós somos uma comunidade de teachers que vem rompendo padrões.
São teachers que decidiram pensar de forma diferente, agir de forma diferente e, por consequência, ter uma carreira que foge do comum. Se esse vídeo te tocou aí no fundo, te fez refletir de alguma forma diferente, fica nesse canal. Te vejo no próximo vídeo.